Olá, boa noite. Você deve se lembrar que no final do mês de maio o Brasil parou com a greve dos caminhoneiros. Responsáveis pela maior parte do transporte de cargas no país, os caminhoneiros suspenderam as atividades e bloquearam várias rodovias. Sem os caminhões rodando pelas estradas, o brasileiro ficou sem combustível, os ceasas e supermercados ficaram sem abastecimento, hospitais sem alguns materiais básicos, crianças ficaram sem ir à escola. O Brasil literalmente parou. E tudo isso nos leva a questionar a eficiência da logística brasileira, sobre o porquê o Brasil depende tanto do transporte rodoviário, se temos outras alternativas e até muito mais baratas. E é sobre isso que você vai ver nesta edição do Realidade em Pauta. Então o que a gente quer? A gente quer que chegue para o consumidor final um preço acessível, 50% mais barato de imposto. No final do mês de maio, a greve dos caminhoneiros paralisou o Brasil. Responsáveis pela maior parte do transporte de cargas do país, os caminhoneiros suspenderam as atividades e bloquearam várias rodovias. Sem os caminhões rodando pelas estradas, o brasileiro ficou sem combustível. Ceasas e supermercados ficaram sem o reabastecimento. O Brasil literalmente parou. Tudo isso aconteceu porque o país é completamente dependente do transporte rodoviário. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, a maior parte da matriz do transporte de cargas do Brasil se concentra nas rodovias. Isso equivale a cerca de 62%. Só que aí vem um outro problema. O transporte levado sobre as rodas enfrenta estradas de péssima qualidade, caminhoneiros encaram muitos riscos e mais. O preço do combustível e da manutenção dos veículos são bem caros. Para a gente ter ideia, dados do Banco Mundial mostram que entre os países do BRICS, que são aqueles que estão em desenvolvimento, o Brasil se classifica como o pior em qualidade de rodovias pavimentadas e em logística, utilizando ferrovias e dutovias. Em países com a dimensão continental como a do Brasil, as ferrovias são utilizadas como principal meio de transporte, tanto de pessoas como de cargas. Isso pelo seu baixo custo e maior eficiência. Só que aqui no Brasil, a partir da década de 50, o sistema rodoviário foi ganhando cada vez mais espaço, deixando as ferrovias em segundo plano. É por isso que somos tão dependentes das estradas. É um meio de transporte muito mais caro que a ferrovia ou a hidrovia, no caso, e estamos reféns. Enfim, uma categoria que domina as rodovias pode realmente parar o Brasil. Se usássemos mais das outras opções, como ferrovias ou hidrovias, teríamos uma economia e tanto. Na comparação entre esses meios de transporte, uma barca, por exemplo, utilizada no sistema hidroviário, carrega até 1.500 toneladas, o que equivale a 15 vagões de um trem de carga que carrega 100 toneladas. Esses mesmos 15 vagões são capazes de levar a carga carregada por mais de 55 caminhões, que transportam 27 toneladas cada um. Por aí, a gente percebe a diferença de custos entre os meios de transporte. A curto prazo, nenhuma alternativa. Porque é muito difícil, como é que você vai construir uma ferrovia para amanhã? Tem que licitar, tem que orçar, tem que fazer projeto. É muito moroso a máquina pública, tem vários níveis de licitação e assim vai. A médio e longo prazo, investimentos em ferrovias e hidrovias, certo? O Brasil negligenciou todas essas áreas por muitos anos e ficamos para trás. Temos apenas 30 mil quilômetros de malha ferroviária.
no Brasil e seria o transporte mais adequado para escoar grandes massas de grãos dos portos. Esses custos refletem diretamente na economia do país. Podemos usar como exemplo o mercado de agronegócio. O setor sozinho foi responsável por mais de 23% do PIB brasileiro em 2017. Só que com um modelo de transporte de carga tão caro, as exportações ficam comprometidas. Se você olhar dentro do que a gente chama assim, da porteira para dentro, no âmbito da fazenda, o Brasil certamente é o país agrícola mais competitivo do mundo. Mas na hora que a gente vai exportar, a deficiência de infraestrutura tira a competitividade do produto brasileiro. Para a gente ter uma ideia, como o Brasil é tão competitivo no agronegócio, mesmo com essa infraestrutura, nós somos grandes exportadores mundiais. Se nós tivéssemos uma infraestrutura mais adequada, mais eficiente, portos mais adequados, transportes, nós certamente seríamos ainda maiores exportadores de commodities. Eu tenho uma visão, vamos dizer, realista, para não dizer pessimista, que nós vamos continuar dependendo da rodovia. No futuro, não vai ter outro caminho. O que tem que se gerar é concorrência, certo? Para baixar o custo do frete. Tem que ter uma atuação mais forte para regulamentar o setor, já que estaremos dependendo das rodovias no futuro. Bom, e para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui dentro do estúdio hoje Jorge Rory. Ele é formado em administração pública, tem uma larga experiência em consultoria a governos e a empresas públicas e privadas e é o relator do projeto Ocupação Sustentável do Território Nacional pela Ferrovia Associada ao Agronegócio, um estudo do Instituto de Engenharia. Jorge, muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui no Realidade em Pauta. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para poder esclarecer e discutir algumas dessas questões que foram apresentadas. Pois é, Jorge, a gente percebeu, não foi pela primeira vez que percebemos isso, mas talvez com uma força maior do que das vezes anteriores, a paralisação dos caminhoneiros e como isso afetou a vida da sociedade brasileira. E aí a grande pergunta que a sociedade se faz desde muito tempo atrás e fez mais uma vez agora no final do mês de maio foi esta: por que o Brasil continua tão dependente das estradas? Por que não há investimento maior ou uma utilização melhor das ferrovias e, por exemplo, hidrovias? Mas vamos pensar nas ferrovias. Nós temos um problema de distribuição, por exemplo, pegar os combustíveis. Os combustíveis podem ser, não é nem ferrovia, são dutovias. Sim. Só que dos postos de abastecimento, das bases de abastecimento para os postos que a gente põe a gasolina ou etanol, só pode ser caminhão. Para rodar nas estradas. É. Não é nem a questão, inclusive, do SEASA. Não seria, a ferrovia não seria a solução. É necessariamente caminhão. O que você pode ter é estruturas ferroviárias ligadas a estruturas rodoviárias, ou seja, uma rede. Essa é a grande proposta desse projeto. Ou seja, não é pensar em ferrovia versus rodovia versus hidrovia. É ter uma rede logística estruturada. E isso é o que falta no Brasil. Isso é o que falta no Brasil. Então, pegar o caso do agronegócio. O agronegócio é uma carga, inclusive, de grande distância, que pode e deve ser feito por ferrovia. Mas da fazenda até a ferrovia é caminhão. Sim. Ou seja, em alguns poucos casos, você pode colocar em ferrovia ou usar a hidrovia. Mas para chegar, como é o caso, a norte e sul é o grande eixo. Sim. Mas para você chegar ao eixo, você precisa de caminhão. Então, não vamos fazer essa situação de dizer, não, é rodovia versus ferrovia. Ah, não, exatamente. Mas o que se sente falta, Jorge, e isso é uma percepção minha, não é necessariamente uma competição entre os modais, mas o que me parece que falta para o Brasil
é essa interligação entre os Essa modais. interligação. Para que porque você falou sobre as grandes distâncias, mas nós temos o transporte de, por exemplo, de rações. Havia animais morrendo nos locais de produção, aves e suínos, por falta da ração, porque a ração estava dentro dos caminhões parados nas estradas. Mas, você mesmo relembrou, o principal produto transportado sobre ferrovias hoje no Brasil é minério de ferro, que são transportado por empresas privadas, né? Então, há uma logística muito própria e Então, pegando certa para o seu isso. caso que você colocou, a ração que não chegou As fazendas? às fazendas só podia chegar de caminhão. Sim, A ferrovia não ia atender. O problema é o seguinte: bom, mas você tem um armazém central onde a ração ia chegar e de lá os caminhões levam para os locais finais. Se os caminhões estivessem todos em greve, ia continuar faltando caminhão, faltando ração, mesmo que você tivesse ferrovias. Por quê? Porque a ferrovia, a não ser nessas grandes cargas, não é ponta a ponta. Então, quando você pega o minério de ferro que sai da mina de Carajás e vai direto para o porto, aí a ferrovia e é imbatível do ponto de vista de concorrência. Claro. E é ferroviário. Agora, quando você pega um produto, por exemplo, o arroz, que é produzido no Rio Grande do Sul, que vem para São Paulo para ser vendido no supermercado, aí você tem uma concorrência. Você pode ser por caminhão, pode ser por ferrovia. Mas isso ocorre por ferrovia Ocorre, também? não, Então, exatamente. Não ocorre não por ocorria. ferrovia. Era 100% por ferrovia. E perdeu inteiramente para o caminhão. Por quê? É uma coisa que em transporte chama-se transit time, tempo de trânsito. E aí não é uma questão de ferrovia versus rodovia, é logística. Então, assim, o arroz do Rio Grande do Sul, para chegar na gôndola do supermercado, levava 40 dias. Sobre caminhões ou sobre Trem. os trens? 40 Sobre os dias. trens, 40 dias. Por várias paradas. Isso há 30 anos atrás. 30 anos atrás, nós tínhamos uma inflação de 30%. Chegamos a 80%. Então, 40 dias trafegando significava acrescer 80%, mesmo que o frete fosse mais baixo. O custo total era muito mais caro. Claro. Então, o que aconteceu no caso que eu cito muito, do arroz? O arroz era beneficiado, colocado em saca de 60 quilos, vinha de trem, parava em vários lugares, até Santa Luzia, era classificado, separado, até chegar nos armazéns de secos e molhados, ou no supermercado. Aí, o empresário do Rio Grande do Sul resolveu mudar. Colocar o arroz beneficiado e classificado em saco de 5 quilos, juntava 12 em saco de 60 e mandava de caminhão. O caminhão levava 4 dias. A ferrovia ficou absolutamente não competitiva diante do custo do caminhão. Então, é um mito de simplesmente incapacidade de cabotagem da ferrovia e do caminhão. O que interessa para quem contrata é o custo total e o quanto ele vai pagar no final, incluindo inflação e juros. A inflação caiu, mas há juros de 8% da Selic, mas na realidade, de 8% ao mês. O tempo de trânsito é fundamental. Para não se perder dinheiro então, no negócio. A ferrovia, hoje, a não ser nesses casos, do agronegócio, Sim. não é competitiva. A gente vai para o intervalo, Jorge, depois a gente continua essa conversa, porque o que se imagina sempre é o oposto do que você está dizendo. Então a gente faz uma pausa agora e depois do intervalo a gente continua essa conversa aqui no Realidade em Pauta.